nosso projeto, a gente pesquisa os objetos e a relação de afeto que a gente tem com alguns objetos, sabe? Por que tem alguns objetos que a gente guarda uma vida inteira, tem outros que a gente joga fora? Por que às vezes é algo que pertenceu ao nosso pai, ou à nossa avó, ou que um presente que ganhou de uma namorada ou de um namorado? Por que essas coisas a gente guarda e por que outras a gente descarta? Então, tem os objetos que podem não ter nenhum valor financeiro, assim, tipo, né, vale que R$ 10, mas para a gente tem um valor muito grande que a gente não venderia por dinheiro nenhum nesse mundo. Então, essa é a nossa pesquisa. Por que a gente guarda essas coisas? O que acontece, né? Cada história de vida é um acontecimento que merece ser compartilhado e celebrado. Toda casa ela tem esse piso novo, só que os quartos são os únicos cômodos que permanecem com esse primeiro piso. A minha casa tem 33 anos, lá no Rio Vermelho. E daí o meu quarto, o quarto do meio, o quarto dos meus pais, a minha casa é um quadrado, gente. É um quadrado, metade da casa são os quartos, uma fileira de quartos, um do lado do outro. E a outra metade é o banheiro no meio, que separa a cozinha da sala. Então, é muito doido pensar que tudo foi trocado e ficou nos quartos, e principalmente da minha parte, né? Porque era também uma negação querer trocar o piso. Até o ano passado, quando eu estava ali, eu me negava a trocar o piso. Então, é como se eu não quisesse que a última coisa que restasse da casa fosse revigorada, porque minha mãe foi essa pessoa que jogava minhas coisas fora, sem eu saber, sem eu pedir, sabe? Minha mãe jogava meus brinquedos, tipo, ela achava, ela tinha na cabeça dela o que era bom, o que não era, o que era para doar, o que não era, e ela fazia esse processo de reciclagem, sabe? De doar, e daí eu chegava e de repente eu não tinha mais nada, assim. Então, o piso, eu sentia que era a última coisa que estava ali, e logo nesse cômodo, que era meu quarto, que era tudo ali dentro. Então, o meu quarto, ele era o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente de estudo, aonde eu dormia, aonde eu fazia amor, aonde eu me sentia solitário, aonde eu chorava, aonde eu fazia o rolê. Então, era ali que eu tinha o lugar que é meu aqui, né? Então, eu sentia que meu quarto era o último lugar onde eu podia ter minhas coisinhas e falar, acho que aqui é meu, sabe? O que tá dentro é meu. Então, o piso eu sentia que era isso, que era esse último lugar onde, não mexe no piso, por favor. E daí hoje eu fui tentar mapear as coisas que ficaram desses 33 anos de casa e eu descobri outras duas, que é o telhão da minha casa, que é um telhado muito antigo, e as janelas da minha casa que também nunca foram trocadas, que teve uma época que eu morria de vergonha, que começou a ficar em alta aquelas janelas, essas de hoje em dia de vidro mesmo, assim, sabe, que só corre e tal. E a minha é uma de 4 folhas, assim, com um negocinho colorido lá em cima, elas se juntam e assim, encaixam o negócio, eu ficava, ai, que barulho, sai, ai mãe, bora trocar isso aí, todo mundo já trocou a janela e tô com essa véia pra caramba. Então, e esse telhado é muito doido, porque é um telhado, gente, que ele tem essa forma aqui da tesoura, ó. Ele é um telhado que ele é ele é exatamente isso aqui. São 3 folhas enormes, grudadas uma do lado da outra, e é só isso o telhado, ele é reto. Minha casa é um quadrado e é reto o telhado. E nessas aberturinhas aqui, tinha uns tapão, né? Porque, claro, imagina, se não entrar vento e tal. Só que ao longo desses 33 anos, esses tapões eles foram caindo e não se vende mais, não se fabrica mais. Minha mãe lá na costa da Lagoa fugiu da costa para casar com meu pai no Rio Vermelho. E daí meu avô tinha esse terreno ali. E daí meu pai comprou esse terreno do meu avô e meu avô também foi morar lá. Então lá no meu terreno tem eu, minha avó, eu não, né? Agora os que ficaram, minha família, minha avó, tio e tia. Então 4 casas assim. Então é um terreno hiper extenso, né? Então quando a gente é pequenininho, a gente entende a casa como esse lugar de retorno assim, né? Do tipo, não preciso voltar para casa. Não, eu saio da escola e volto para casa, né? Então a casa como esse lugar de retorno. Depois, eu acho que na adolescência, eu comecei a ver a casa como um lugar de passagem, porque eu dormia muito na casa dos outros, assim. Teve um momento que a casa era um lugar de transição, assim. E daí, quando eu entrei na UDESC, em 2015, eu voltei a sentir essa relação de retorno também para casa, né? Então, muitas coisas aconteciam na academia, na universidade, e eu sentia que, ufa, cheguei em casa, posso respirar, né?
Gente, ano passado eu falei, vou morar com o João, vou morar com o Mozão, e mora. Depois, geminiano, eu falei, não vou, não tô pronto, não tô pronto, não tô pronta, não quero mais. Daí, depois, 7 dias depois, eu falei, tá bom, me manda uns links aí pra gente olhar mais casas. E daí a gente começou a ver casa, daí não sei o quê, janeiro, alugamos aqui e tamo aí. Foi do nada, foi muito doido, mas foi uma delícia. E daí, durante esses últimos meses, que foi esse processo de entender que eu estava me mudando, saindo desse espaço, eu comecei a ficar muito apegado àquelas paredes, aquelas memórias, aquelas coisas, e ficar tipo, ai, que difícil, que delícia estar aqui, né? Será que vai ser assim? E daí eu tô nesse momento de entender que agora eu vou para lá e eu sou a visita, né? Assim como a minha irmã, durante todo esse tempo, esses, né, não sei quantos anos, ela sempre me falava isso ali, quando tu sair, é muito doido, porque tu fica um tempo sem ir, daí quando tu vai, vem as fofocas, eles te contam coisas e tu vai embora, entende? Então tu pega ali e sai. E agora tá sendo isso para mim, então tá sendo muito doido, porque eu vou sair das coisas, cumprimento, abraço, curto e volto. Então meu lugar de retorno agora é um outro lugar de retorno. Ali virou um lugar de passagem. Mas dá um negocinho estranho, assim. Meu coração tá entendendo ainda que lugar é esse, sabe? Porque minha avó tá lá também. Minha avó é a última geração acima dos meus pais que sobrou, né? Eu não conheci meus avós paternos quando eu nasci. Conheci meu avô materno, mas meu avô já estava muito debilitado, muito mesmo. E no meu, acho que segundo ou terceiro ano do médio, ele faleceu de câncer de próstata. E daí sobrou minha vozinha, então minha vozinha é meu pedacinho de ouro, assim, sabe? Então eu tenho fico muito saudoso, sabe? Muito mesmo, assim. Então tento preservar muito esse meu carinho e esse gostoso que é estar junto com essa galera toda lá, sabe? Então, e daí é doido agora, porque acompanhando de longe eu sinto meus pais envelhecendo, então acompanhando, porque diariamente a gente não vai percebendo essas pequenas coisas, né? Então, de repente, teve um dia que eu parei, olhei assim no olho da minha mãe e falei, nossa, mãe, tu tá envelhecendo. Só agora que eu notei que tu tá envelhecendo, né? E, ai, que dor, assim, sabe? Tipo, agora essas coisas ficam muito mais evidentes por ser esse lugar de retorno, né? Então, eu volto e noto coisas, assim. Eu falo, nossa, né? Meu pai é de uma família de 8 irmãos, assim. Então, hiper garanhões e tal. Meu pai parece que ele era muito do vaneirão, então ia pra balada e tal, dançava bem pra caramba, não sei o quê. Parece que numa dessas, a minha mãe, que morava na costa, minha mãe veio para cá com a minha tia Neuza, para o Rio Vermelho, para ir num desses vaneirões. E daí parece que numa dessas, antigamente, no Rio Vermelho, num vaneirão desse, ela conhecia meu pai, rolou aquela chama, né? E daí parece que assim, um mês ela já estava perdidamente apaixonada e falou: simbora, Milton, simbora. Daí parece que meu pai foi lá na costa, pediu a mão da minha mãe em casamento pro meu avô, e ó, se raparam pro Rio Vermelho. Só que no Rio Vermelho, minha mãe não tinha ninguém, né? Então, o que aconteceu nesses 5 anos? A minha mãe ficou na casa da minha avó, que é onde meu pai morava. Então, ela conta dessas histórias que a minha irmã tem muita memória com essa avó que eu não conheci, que é a mãe do meu pai. Porque eles ficaram lá durante esses 5 anos, enquanto meu pai, enfim, teve o processo de comprar o terreno, de comprar os materiais e construindo aos poucos, sabe? Então, durante esses 5 anos, a minha mãe ficou na minha avó, e daí, acho que esse foi o iniciozinho, assim, de uma grande incógnita, na verdade. Cada vez que a galera bebe uma cerveja lá em casa, conta uma coisa nova, daí eu fico, tá, galera, e aí? Vamos escrever um livro, então, de contos? Porque, olha, cada coisa. Só que meu pai, ele tem uma moleza, ele tem uma malemolência, ele tem uma sensibilidade que eu acho que é muito do mar, assim, sabe? Esse contato com o mar mesmo, ele tem uma maresia gostosa, assim, de estar junto. Totalmente oposto da minha mãe, assim, né? Mas é muito doido comparar os dois. E meu pai faz aniversário no dia da mentira, 1º de abril, ele vai fazer agora, sexta que vem. Minha mãe faz nessa sexta, ele faz sexta que vem. Então é muito engraçado também que meu pai é desse também. Tá falando a verdade, Hamilton? É real? Por isso que eu falo para você essa coisa da história dos dois. Como é que eu vou saber que é verdade? Entendeu? Se não é história de pescador. História de pescador ainda que nasceu no dia da mentira, gente. Vê se eu posso com isso. Construiu a dele e a da minha avó. Eu acho que elas foram construídas simultaneamente, a da minha avó. Só que daí teve um incêndio na casa da minha avó. Minha avó sempre foi muito acumuladora. E parece que ela botou uma vela em cima de uma caixinha de fósforo e foi dormir. E daí
O quarto dela começou a incendiar, assim, a casa era de madeira, e daí rolou esse incêndio, e daí a casa hoje em dia que tem lá é uma casa de material, então é mais contemporânea. Ela tem uns 10 anos, essa casa nova, mas a antiga era de madeira, e rolou esse incêndio, assim, também. E foi mó barato que durante o incêndio, a gente lá acudindo minha avó, tirando as coisas, de repente um ursinho meu, de 5 anos de idade, um saco de brita, uma planta que estava embaixo da cama, então a gente começou a ver uns negócios, gente, sério, cena de novela, a minha avó agarrada nos negócios, não, eu quero isso! Tipo, o fogo tomando conta da casa, minha avó pegada ao saco de brita, ao negócio. Ai, gente, é muito engraçado pensar nessa cena, assim, muito engraçado. Ela berrando que ela não queria sair enquanto ela não pegasse as coisas dela. E antigamente, meu pai trabalhava num barco muito grande com 16 outros pescadores. Eram 3, 6 meses nessa configuração. Mas hoje, trabalhando na Barra, meu pai ele não fica, sei lá, nem 2 semanas assim fora, sabe? Então são viagens bem rápidas, assim. E ele tá ficando velhinho também, tipo, por mais que ele queira, o corpo dele já manda ele parar, dar um stop, sabe? Mesmo assim, meu pai é uma pessoa muito forte, emocionalmente e corporalmente, assim, fisicamente, sabe? É uma pessoa muito forte mesmo. Então eu sinto que mesmo o corpo falando stop, ele banca, assim, sabe? E eu sinto que o momento que ele parar vai ser o momento que ele não vai conseguir mesmo ir, sabe? Do tipo, não, meu, não dá. Isso aqui, ó, é uma peça, tá? Que ele é usado na montaria. Tá vendo essa alcinha aqui em cima aqui, ó? Tá? Uhum. Isso aqui é um apoio que vai na sela ou no arreio, né? Aonde a pessoa bota o pé aqui, ó, para subir. Então, toda a montaria é baseada aqui assim. Aqui o peão segura, ele se equilibra, tá? Uhum. Esse é o famoso estribo. Então, isso aqui é que onde o peão se estriba, onde ele se segura para não cair do cavalo. Serve para disparar, para laçar boi, para fazer. Isso aqui é uma peça fundamental, que vai na sela, né? Ou no arreio. A sela não precisa de muita frescura. Já o arreio não, vai pelego, vai baldrana, vai um monte de coisa. Então, eu calculo que esse par de estribo aqui de cobre, eu calculo que ele tem 80 anos, mas eu acho que tem mais. Porque eu peguei do meu avô quando ele faleceu. Que eu tenho mania de juntar coisa velha. Tudo quando pego coisinha velha, peça, eu junto e guardo. Mas esse aqui é quando meu avô vinha de São João Batista para Tijucas, a cavalo, com 10, 15, 20, 50 cavalos, né? Então ele vinha montado para vender, para trocar, né? Então, quando ele faleceu, ele fazia laço de couro para laçar boi, laçar cavalo, né? E eu herdei essa tralha dele, no caso, né? Então, eu me especializei um pouquinho em cordinhas e trançadinho, né? Então, quando ele faleceu, eu fui lá na bagunça dele, nas tralhas. Aliás, o meu avô, ele era preto. Ele era tão preto que quando o sol esquentava, ele ficava azul, tá? De tão preto que era. Tá? Ele tinha mais ou menos 1,90 m, não tinha certidão de nascimento, tá? Porque ele foi laçado pelos bugre lá em São João Batista e foi criado, né? A minha avó era mais branca que a roupa da Jerusa aí. Era uma italiana de olho azul. Então vocês imaginam o que é que não deu, né? Negro de olho azul é coisa rara, né? Então lá em São João Batista tem, são meus parentes, né? E aí o meu avô começou com essa lida eles trouxeram ele para a civilização, onde ele pôde domar burro brabo, aqueles burros de carga, né? Então, essa pecinha aqui, para mim, ela não tem valor. O meu irmão, que lida com vida de campo, com cavalo, com rodeio crioulo, ele quis pegar, só que eu escondi. Eu disse, não, isso aqui não dou para ninguém. Uma pelo material, né? Como vocês podem ver, ó, material bem trabalhadinho, né? Então, se tivesse uma data, seria melhor. Então, na época, não se tinha data, não se... Como vocês podem ver, o meu avô não tinha sido do nascimento. Então, ele deve ter morrido com 105, 106 anos, São João Batista. Porque o meu pai também é tropeiro. Então, meu pai morava em Angelina, então eles vinham de Angelina por cima, ali por Alfredo Wagner, né?
que antigamente era chamado barracão. Então, pessoal, vocês veem que a vida da época, né? Por exemplo, quem tinha um cavalo que tinha um estribo desse era uma modernidade, né? Já era uma coisa, né? Então, hoje a gente toma o leitinho da vaquinha, não sabe de onde é que veio lá no passado, né? Eles compravam, na época, eles compravam 20, 30 cavalos, né? Ou servia para carroça, né? Ou, por exemplo, o cavalo podia servir para carroça e servir para o arreio. Então, durante o dia, o cavalo ele carregava esterco, carregava melancia, fazia a lida da casa, né? A mercadoria é assim. Eles vendiam melancia, eles vendiam abóbora, eles vendiam banana. E quem não tinha dinheiro trocava, né? Fazia a troca. Olha, eu troco o ovo pela banana. E nos domingos, quando tinha rodeio e passeio, esse mesmo cavalo já ia ser para passear. Aí era domesticado, e, ó, os que tinham marcha, né? Marchava, ó, isso aqui vai para o patrão, que era o dono da... Ó, isso aqui é para galope. E muitas vezes a corrida, né? Final de domingo, aquelas corridinhas de 50 metros, 100 metros. Então, na época, lá porque eu não peguei essa época, meus irmãos pegaram, né? Eu nasci em 63. Então, os meus irmãos, assim, ó, para vir de Major Jacino a São João Batista, era no lombo do cavalo, querido. Não tinha... Quem tivesse uma carroça, estava bem. E agora tu imagina, tu numa carroça, andando com a 70 quilômetros na chave de chão batido, cheio de buraquinho. Né? Então, o que ele fazia? Eles pegavam o couro e secavam, que tem dois tipos de couro, tá? Tem o couro curtido, que é aquele couro molinho, né? Que a gente faz cinta, e tem o couro seco, que é duro que nem um pau. Então, eles cortavam aquilo ali em tirinha para fazer, deixa eu ver, para fazer esse tipo aqui, ó. Entendeu? Só que isso aqui é pequenininho, eles faziam de 50 para poder laçar depois. Quer dizer, o couro do boi servia para laçar ele depois. Então, tem um processo de curtimento, tinha que ser no alto, tinha que ficar numa estaca. Então, eles aproveitavam para fazer o chicote também, né? Aquele chicote que eu, quando era pequeno, apanhava com daqueles ainda. Então, tudo era a base do couro, mas era o couro cru, não era o couro cocido. Já a tralha que vai na carroça já é um couro mais macio. É o couro mole, para não machucar o cavalo também. O detalhe importante, ele morreu com todo o dinheiro debaixo do colchão. Sim. Numa noite antes dele falecer, ele se urinou todo na cama. E aquilo ali se juntou com o dinheiro, perdeu a tinta. Quando a minha tia, uma semana depois, foi lá ver a casa que ele morava, estava toda a fortuna dele debaixo do colchão. Que na época o pessoal botava dinheiro debaixo do colchão, né? Eu tinha meus 5 anos, e algumas vezes eu fui de Tijuca até São João Batista, de pé, tá? Ele vinha lá em casa com a tropa de cavalo. Passava lá em casa, né? Aí eu montava esse cavalinho, mas era questão de 2 dias, ele já levantava acampamento e ia embora. Ia vender os seus cavalinhos. Eu lembro bem assim, quando ele chegava lá, quando eu ia na casa dele, lá em São João Batista, eu me lembro que ele, olha só o detalhe, tá? Ele chegava da lida do campo, né? A avó ia lavar os pés dele, tá entendendo bem? Ia lavar os pezinhos dele, ele tirava o chapéu da cabeça, ele tinha a juba bem branca, né? Então ficava a marca do chapéu certinha, né? Então era assim, o meu avô era lá, vendia, negociava, fazia um couro daqui, vendia um couro de lá, então era isso, ele era, no caso, era descendente de escravo, né? Sim, os avós dele foram escravos direto. Mas só que ainda não tinha São João Batista, não tinha nada, tudo era um matagal fechado. A trança do couro eu vi ele fazer, mas ele não me ensinou a arte final, que é o segredo, né? Caçava de lá, ver ele lá trançando o courinho lá, com as mãos todas assim, carne viva, porque aquele couro é duro, né? Hoje em dia não, hoje em dia se pegar um couro duro, tu bota uma vaselina, um óleo, ele fica molinho, né? Mas naquela época não tinha essa tecnologia, né? Ó, tu pensa no negão de 1,90 m, né? Magrão alto, olha, meio calmo, paciente. Aquilo me deixava atacado, né? Que eu não tenho paciência. Anda, vô, vamos, vô. Espera, meu neto, espera. Se bem que hoje isso aqui não é mais usado, né? Por uma questão de segurança. Porque se tu botar o pé aqui, o pé trancar aqui, se tu cair do cavalo, ele vai te arrastar. Tu vai ficar pendurado no cavalo. Então, hoje tem outra tecnologia. Eles são menor, né? E outros têm uma proteção aqui, a gente chama de caçapa. Então, eles são menorzinhos que só cabe o tanto da bota, né? Hoje em dia tudo bem melhor, né?
Porque é o seguinte, na verdade, Tijucas era um município grande, porque tinha um cartório. Então, Angelina, Major Jacino, Canelinha e Nova Trento não tinha cartório. Então, tudo pertencia a Tijucas. Entendeu? Então, ali onde é que vinha, né? Então, era enorme. Então, a minha irmã, ela nasceu em Major Jacino, né? Mas foi registrada como Tijucas. Mas é porque na época não tinha cartório. Então, o pessoal descia lá daquela montoeira de coisa para, né, vir se registrar ali. E eu, na minha adolescência, para sobreviver, tinha que ter cavalo. Eu não queria ir para a olaria fazer tijolo e nem para a roça cortar cana. Então, eu optei pela vida campeira. Mas depois, o negócio não deu certo. Em 79, montar cavalo era uma vergonha, né? Todo mundo ria, lá vai o Lampião, acabou a guerra. Então, hoje em dia, cavalo é promissor, dá muito dinheiro. Mas na minha época não dava dinheiro. A gente tinha que ir para os matos cortar capim, não tinha essa. Então, o negócio de cavalo, por exemplo, o meu sobrinho já foi tricampeão de laço lá em Tijucas, né? Mas eu falei para ele, cara, hoje em dia para manter um cavalo é muito caro. Pô, isso aí é um absurdo. Que tem que dar capim, tem que dar comida, tem que ferrar, tem que montar, porque senão o bichinho fica cheio de cosquinha, derruba a gente. Então não pode sair, de manhã tem que soltar, a meio-dia tem que prender por causa do sol quente, à tarde tem que soltar porque tá fresquinho. Então a pessoa, né? E isso aí foi arrancado de mim, essa parte, né? Então, hoje a minha filha, pai, por que quando volta para Tijucas? Eu falei, não. Uma que é o seguinte, cavalo não faz mais a minha cabeça, infelizmente, né? Foi me arrancado isso aí. E outra coisa, eu voltar para lá é começar do zero. Ninguém mais me conhece. Então, hoje eu gosto muito de ir a rodeio, levo os meus netinhos, né? Então, vejo lá. Mas não é fácil, a vida de rodeio não é fácil. Isso aqui a gente olha, fica a saudade, né? Ficou a saudade do tempo que passou. Se a gente imaginar assim, daqui a uns 80 anos, quando a gente não estiver mais aqui, ou se a gente tiver, que a gente esteja bem, né? Mas com quem que vai estar esse estribo? Com quem tu imagina que vai estar esse objeto? Essa pergunta é boa pergunta, cara. Pô, realmente, né, cara? Eu sei que até o meu neto vai aguentar, né? E eu não sei como é que vai ser depois os filhos dele, né? Mas eu fiquei imaginando toda a história, né? Imaginando do estribo, a gente foi para a criação para montaria, da montaria para a criação de cavalo, da criação de cavalo para a própria colonização da cidade. Isso aqui é um ovo de madeira, tá vendo? Um ovo maciço de madeira nobre. Esse ovo de madeira ele é muito antigo. Esse aqui, por exemplo, ele tem para mais de 100 anos. Ele é um ovo de madeira que servia antigamente para as pessoas costurarem meias. Isso mesmo, meias. Tá vendo essa meia aqui? Olha, ela tem um furo, tem um buraco aqui. As pessoas antigamente pegavam um ovo de madeira, botavam dentro da meia e costuravam. Olha só, o buraquinho. Elas iam costurando a meia por aqui, por esse buraquinho aqui. Esse ovo de madeira é um ovo centenário, como eu já falei. Ele pertenceu à mãe da minha bisavó, ou seja, ele pertenceu à minha trisavó, a senhora Maria Fortunata. A Maria Fortunata, ela foi uma mulher escravizada, lá do final do século XIX. Ou seja, ela ainda pegou um pouquinho do período escravagista no Brasil. Ela foi uma mulher escravizada que serviu a família do ex-governador do estado, o senhor Hercílio Luz. Ela era cozinheira da família. A minha bisavó, né, que eu chamava ela carinhosamente de vó Bisa, minha bisavó Angelina dos Santos, a vó Bisa, ela também trabalhou para a família do ex-governador Hercílio Luz. Ela foi dama de companhia da senhora Siloca Luz, a filha do ex-governador, né? A Bisa também chegou a trabalhar como lavadeira um período. Ela lavou roupa da família do Esperidião Amin, quando ele ainda era bem molecote, assim. Enfim, esse ovo de madeira que pertenceu a Maria Fortunata, a minha trisavó,
ela deu para minha bisa, a Angelina, a minha avó bisa, né? Então já dá para imaginar o quanto antigo isso aqui é. E a minha avó bisa, que trabalhava fora, né, também cuidava da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Ela costurava a roupa deles com esse ovo de madeira. Eu lembro da avó, da bisa, né, a avó bisa, ela morou na nossa casa um tempo quando eu era criança. Eu não conhecia a minha trisavó, obviamente, mas eu conhecia a avó bisa. A avó bisa morou com a gente quando eu era bem criança, durante um período. E ela, certa vez, a minha mãe estava costurando também as nossas roupas, meias, minha, dos meus irmãos, do meu pai. E a avó viu minha mãe costurando, sentou perto dela para costurar junto e conversar e contar as histórias de antigamente. E aí ela deu esse ovo de madeira para minha mãe costurar as meias do meu pai, dos meus irmãos, minhas. E elas ficaram lá, passaram aquela tarde costurando, conversando, falando histórias de antigamente, histórias da família, tendo uma tarde de amor entre avó e neta. Aí tu pode estar te perguntando aí, né? Nossa, mas por que ela não deu o ovo para a filha dela e por que ela deu para uma neta? Né? Poderia ter passado, pulou uma geração. Essa geração pulou porque a minha avó bisa, né, a minha bisa, ela teve apenas uma filha que morreu quando era bebezinha. E ela teve 4 filhos, homens. E antigamente, costura, afazeres domésticos não era coisa de homem, né? Era coisa de mulher. Mulher é que costurava roupa, homem não. E aí então ela não deu para os filhos dela. Ela deu para uma neta que tinha lá o mesmo amor pela costura que ela. Minha mãe ama costurar, minha mãe tem máquina, costura, tá sempre inventando coisas lá costurando. Minha avó bisa, eu lembro muito bem dela. Ela morreu velhinha já, ela nasceu em 1901, a avó bisa. E ela morreu, eu não me recordo agora o ano de nascimento, mas ela morreu com 102, 103 anos, isso oficialmente, porque ela contava que ela tinha lembranças de quando o pai dela levou ela ainda segurando pela mão para ir até o cartório ser registrada. Ou seja, na nossa família a gente estima que ela naquela época ela devesse ter uns 4 ou 5 anos. Então oficialmente ela morreu com 102, 103 anos. Essa é a história da minha família, a história da avó bisa, a história do ovo de madeira. Esse ovo de madeira aqui, ele me traz à memória a escravidão que os meus antepassados passaram, né? Então ele é um ovo histórico para mim por isso, não só uma história da minha família, mas é uma história do povo negro que passou por esse período de escravidão. Esse ovo de madeira me traz à memória a dupla jornada da mulher negra lá no início do século XX, né, quando a minha bisa trabalhava em casa, cuidava da família, cuidava dos filhos e ainda tinha que servir e trabalhar na casa do governador. Me traz à memória um certo machismo também naquela época, né, porque o homem não costurava, quem costurava era a mulher, então ela não deu isso aqui, ela não passou para um filho, ela passou para uma neta, pulou a geração. Me traz também à memória aquela tarde em que a minha mãe costurava e a minha bisa sentada do lado dela, costurando junto, conversando, aquele momento de amor e cumplicidade entre avó e neta, as duas trocando experiências, conversando e, enfim. Esse ovo me traz afeto, amor, história. Esse ovo, ele carrega muita coisa, ele é um arquivo de memórias, como diz a pesquisadora Shaddai Larios, ela fala que os objetos são arquivos de memória, e esse ovo aqui, ele é um arquivo de muita memória. Então são 5 livros. E daí, essa minha amiga, né, que a gente não falou a respeito ainda, nós costumávamos comprar muita coisa assim juntas e trocávamos, né, porque foram 50 anos de amizade. Então era muito mais do que uma irmã. E infelizmente ela foi embora na pandemia. E foi uma amizade de 50 anos. Agora eu já estou conseguindo até falar a respeito, né?
E então a gente trocava muita coisas e ela viajava muito, que ela não teve filhos, né? Ela perdeu um bebê e tal. E eu tive 4 filhos, então ela viajava bastante. E nas viagens dela, que ela era assistente social, ela sempre me trazia uma lembrancinha. E esse do livro foi depois de aposentada já, né? Então a gente resolveu comprar essa coleção e ela tinha o hábito, inclusive, de colocar nome, né? No livro dela. Vem das antigas, sabe? E daí ela faleceu e esse livro ficou comigo, porque eu estava lendo, né? Então era assim, ó, mas para eu sempre buscar, ela fazia assim, ó, a gente troca, mas primeiro tu leva um, depois tu leva outro. Aí eu levava um que eu comprava, né? Então assim, a gente trocava e fazia aquela torcida para ver quem lia mais rápido. Fui pegar um lencinho de estimação, ali entre os lencinhos, né? Daí encontrei o lencinho dela. Quando ela foi a 13 Tilhas, ela me trouxe. Então ela fazia muitas viagens, principalmente regionais, ela gostava muito do estado, né, do nosso estado. Então sempre quando ela ia para essas regiões, Gravatal, geralmente ela ia todos os anos para Gravatal, ela e o esposo, e sempre me trazia uma lembrança de Gravatal, porque foi onde eu passei a minha lua de mel. Então foram muitos, a gente deu muita risada juntas, compartilhava muitas coisas ruins, porque imagina, nesse período da nossa amizade, a gente ficou adulta, né? A gente namorou, a gente casou, a gente teve filhos, né? E eu descasei, ela continuou casada. E quando ela faleceu, fazia 5 anos que ela era viúva, né? Então, assim, sempre quando ela viajava com o Murilo, sempre me trazia alguma coisa. Eu estava no 2º ano do 2º grau. Eu estudava no Instituto Estadual de Educação. E ali a gente se conheceu no primeiro dia de aula. A gente se conheceu e pronto. E ali foi amizade com a família, sabe? Inclusive ela foi madrinha da minha irmã, mais nova, da caçula. Então ficou aquela amizade mesmo com uma irmã, né? Inclusive o pai dela fazia aniversário no mesmo dia que eu, a gente sempre fazia festa. Então foram 50 anos, eu estava no 2º ano do 2º grau. Ali a gente se formou, aí na festa de formatura, inclusive, né, da minha formatura do 2º grau, eu conheci o meu ex-marido, nós choramos, ríamos. A gente ria assim mesmo, assim, ó, sabe, de passar mal. Quando a gente se cismava de rir das próprias desgraças, a gente passava mal. Mas foi muita amizade, muito boa. Então, imagina, fez 1 ano agora que ela faleceu, dia 27 de março, mas eu estou bem até, né? A gente sabe que um dia tem que ir mesmo, só que acho que essa Covid levou muita gente antecipadamente. Acho que não era a vez de tanta gente ir embora, né? Daí, quando nós terminamos o 2º grau, ela fez serviço social na UFSC e eu fiz direito também na UFSC. Né, tudo no mesmo período. Nos aposentamos e fazíamos planos até de viajarmos juntas depois que ela ficou viúva, né? Mas aí veio a pandemia e essas coisas todas, né? Ela foi coordenadora de grupo de idosos. Essa viagem, por exemplo, que a gente foi a Foz do Iguaçu, a gente foi com um grupo de idosos. Então, como eram pessoas de muita idade, então eu já ia mais para auxiliar, sabe? Aí eu dava uma assistência também para ela, né, no grupo de idosos, que a mãe dela, inclusive, participava, e a mãe dela tá viva, pegou Covid junto, pegou ela, a mãe dela e uma irmã de 60 anos, as duas faleceram e a mãe, graças a Deus, tá viva. Tá com 94 anos, fez agora. Esse aqui ficou comigo justamente por isso, porque eu trouxe, né, e não deu tempo de eu trocar, de eu levar de volta, por causa da pandemia. E daí o que me apegou mais é que depois do falecimento e tudo, que eu fui pegar os livros, né? Pegar ali a coleção, e daí eu vi que tinha um que estava com o nome dela. E esse aqui com certeza vai ter um significado muito grande, né? Eu sou capaz assim, doar os outros, mas esse aqui vai ficar, sabe? Então coisa assim que não dá nem coragem de usar, né? A pessoa vai e os objetos ficam. Aí depois, quando eu for, alguém vai ter que se desfazer disso, né? A minha mãe faleceu na pandemia, só que a minha mãe morreu de morte natural.
E é diferente, né? A gente fez o sepultamento, a minha mãe, né, Marcelo? Um sepultamento digno, né? Claro, não teve todas as amigas dela, mas estávamos todos reunidos. Agora o da Ana, não. Ela não teve sepultamento. Não teve velório, né? Ela veio do hospital e já foi sepultada. Né? Não teve velório. Eu não estive no sepultamento dela. É que foi no auge da pandemia, da contaminação, né? Então, no caso dela, ela foi, como é que eu vou dizer? Não teve caixão, sabe? Ela foi sepultada de uma forma muito indigna para um ser humano. Então, eu não fui, né? Porque por causa das contaminações mesmo, e também para não fazia sentido. Fui depois, né? Já de vez em quando eu vou lá no cemitério, no aniversário dela, e no aniversário de morte também, mas o sepultamento eu não consegui. Não consegui, que eu fiquei muito Nossa, eu fiquei muito mal. Muito mal, e eu não tinha velório, não teve. Eles marcaram um horário para chegar no cemitério e né, jogaram, mas eu não tive condições. E eu tenho certeza que ela optaria mesmo por não ir, entendeu? Então a gente tinha muito disso, né? A gente conversava, né? Nós tínhamos muitas amigas, mas qualquer coisa que tinha a respeito de um ou de outro era segredo absoluto, entendeu? Então a gente não, mesmo a gente sendo muito amiga, então, por exemplo, assim, ó, os meus segredos, nossa, ela levou muito segredo com ela, entendeu? Mas eu tinha certeza absoluta que ela não era de comentar com ninguém, tá? E a mesma coisa, né? Ela tinha essa confiança em mim. A gente aconselhava, eu não lembro de ter brigado. E a gente, assim, a gente pegava a dor da outra, a gente via que a outra estava ali naquela dor, naquela coisa, mas a gente amenizava, sabe? A gente parece assim que quando a gente conversava, né? É como se fluísse melhor. Ou então, às vezes, a gente passava um bom tempo sem se falar, né? Às vezes, assim, principalmente agora, já depois de uma certa idade, que ela ficou cardíaca, né? Ela teve problema cardíaco, então tinha muita coisa que eu já não falava, né? Então a gente passava um tempinho, aí ela ligava, o que está acontecendo? E vice-versa, sabe? Então às vezes estava acontecendo alguma coisa que a gente não queria deixar a outra preocupada, né? Triste, aí a gente ficava ali, o que está acontecendo? Eu estou sentindo. E agora eu lembro mais das coisas boas, né? E assim, a gente conversava como, sabe, fluía. Não precisava ficar escolhendo palavras, né? Fluíam as boas palavras, a compreensão, E eu sei que ela tá num bom lugar. Aquele santo lá, inclusive, que eu tenho aqui um crucifixo, né? Que não foi ela que me deu, mas ela me ajudou a escolher. A gente tava lá em Antonina, no Paraná. Sabe? Ela que me ajudou a escolher. Até me sinto bem, porque é como se eu estivesse colocando, né? Realmente, isso aí é uma coisa tão importante para mim, né? E que eu tô conseguindo realmente expressar, compartilhar, né? A tora que foi cortada era desse tamanho. Quanto que mede? 1,20 m? Não tem 1,20 m. Não? 1 metro. Tudo bem. Mas você imagina o tamanho da árvore, Antônio? Eles faziam coisas especiais, né? Só para mesa, para altares, coisas assim, naquele tempo era só madeira, né? Eles tiravam a árvore não sei que idade. E olha aqui, ó. E desde quando que vocês têm ela? Desde que quando a Sara nasceu.
50 e poucos anos. Tudo isso. Tudo isso a vovó fez quando a Sara nasceu, né, mãe? Ela não tinha nascido ainda. Então, mas Bem naquela época em que ela estava quase nascendo. então, E quantos anos ela tem? ela tem 8 anos menos do que eu. Ela tem 8 anos menos do que eu. Eu tenho 63, então ela tem 55. Essa mesa tem 55 anos. Mais ou menos, né? Que a vovó falou que é antes dela nascer. É, tudo bem. E assim, ó, Antônio, nessa mesa, acho que a gente só tem coisa, festa, comida, gente, reunião, união, E por que ela foi feita? porque naquela época não tinha mesa para comprar. E era a mesa da cozinha de Foi vocês? o pai que fez. O vô, porque podia fazer fora de hora, que não pagava nada. Ele ganhou a madeira, a mão de obra ele fez, e não tinha mesa pra gente comprar, Antônio. Então era tudo feito. Ou se tivesse, era muito caro, a gente não tinha Tinha que condições. mandar fazer. Então, Se ele não fazia, tinha que mandar outro fazer. outra pessoa fazer Então fez para ser a nossa mesa. a mesa de vocês. E depois, quando que vocês começaram a usar ela só para fazer comida? Desde que a gente tem outra cozinha. Quando a gente se mudou para essa casa. Na outra, não? O que nós fazíamos lá no sete com essa mesa? Eu não me lembro lá do sete dela. Foi guardando, eu acho. A gente não usou naquela época que a gente morava lá, ela devia estar guardada. Daí quando a gente veio morar nessa casa, e daí a gente começou a fazer comida. Porque antes a gente só usava, a vovó e o vovô trabalhavam, tudo nós trabalhava fora, a gente só jantava, nem jantava junto. Cada um comia na sua hora, porque cada um chegava numa hora, cada um saía numa hora, entende? Daí a gente começou a usar a mesa quando a gente veio morar nessa casa. Que daí... Nessa não, na antiga. Não. Sim, Que- nesse lugar. Tu sabe que nós tínhamos fogão e a mesa lá na garagem. Seria garagem, mas não tinha casa, né? Você lembra? A nossa cozinha era lá naquele outro lado, você lembra? Na garagem. Eu lembro das Não. fotos. Não pode, né? Foi o Marco que nasceu quando nós estávamos. Ah, verdade. Ele não lembra porque já tinha casa nova quando o Antônio... Não, o Antônio tinha 5 anos quando nós construímos a casa, mãe. Tu lembra? Que nós morávamos lá na luz, lá em cima. Ah, lá eu lembro. Um pouquinho, mas eu lembro. Que era do outro lado da rua. E daí a gente começou a fazer comida, todos os aniversários a gente usa essa mesa, E por que vocês guardaram ela? pelo fato dela ser de madeira maciça, Antônio. Que nem a vovó falou, não existe mais madeira maciça, só E compensar. ela não lasca, ela trincou, ela abriu assim, as frestas, assim. Mas aquelas outras de compensado, elas debulham tudo. E essa aqui não. Você imagina uma mesa de 50 anos e olha, aqui abriu de tanto forçar. Mas a Mas ela madeira... era separada já ali, né? Sim, mas ela tinha só 3 Dobradiças. E assim, Antônio, aonde que você vai arrumar uma mesa que dura esse tempo com tudo que a gente faz nela, né? É macarrão, é anilina, é almoço, é janta, é festa. É churrasco. Quem que tá nesse... Peraí. Todas as festas que a gente faz com essa mesa. É almoço, é janta, é café, é aniversário. Tudo é essa mesa que a gente comemora. Pelo tamanho dela também. Pelo tamanho. E eu acho que você até chegou a tomar algum banho em cima dessa mesa. Por quê? Porque a vovó botava a banheira no inverno lá. E você Fazia fogo, Tem botava uma banheira. foto que você é pequenininho que eu tava te trocando em cima da mesa. Nós botava um quibe, que nem diz o Matheus, um cobertorzinho, e botava você em cima do cobertorzinho para te trocar.
Entende? Aham. E era calorzinho lá na cozinha. E faz quantos anos que vocês fazem massa nela? Desde que a gente veio morar, que o pai vendeu a lanchonete, né, mãe? Deve fazer uns 35 anos já. Meu Deus. Estamos 35 anos cozinhando na mesa. A gente faz pastel nela também, né? Pastel, lasanha, inholine, almoço, janta, dá banho em criança. A Lúcia usava a mesa para trocar o Renan. Além de ser que o vovô que fez, a qualidade dela, que não existe mais, é o valor sentimental está nisso. Foi feito há muito tempo pelo vovô. Eu não sabia que era uma árvore inteira, né? Uma árvore inteirinha. Nunca tinha pensado nisso. É. Porque ela tem que ser, né? Eu achei que eram tábuas, mas ela é uma única tábua, Uma né? única tábua, olha. Nem Ela devia só ser. emendou aqui, ó. Mas daqui até lá, ela é uma tábua só. E De pra uma onde que ia essas madeiras? O que eles usavam? Ah, meu Deus, naquela época era uma fartura de madeira, Jesus. Mas mesmo nesses lados aqui do oeste, o tio Zelindo agora ele está lá que ele fala mais coisa com coisa, mas quando ele estava bom, ele contava as histórias que eles vinham pegar madeira, que ele trabalhava no caminhão, né? Uhum. Pegar madeira aqui em Xanxerê, não tinha asfalto. Tudo estrada de chão. Eles saíam de casa um dia e não sabiam quando voltar. Porque chovia, colava. Isso aqui, o seu Zafari, que veio lá de Rondinha, que era o dono do posto Zafari ali, eles começaram a desmatar Xanxerê. E daí eles vendiam pro tio Zelindo e tio Belmiro. Entende? E o pai, Comprava madeira. e o pai e o tio João ficavam, eles vinham buscar as madeiras e o pai e o tio João ficavam lá trabalhando, fazendo móveis, fazia guarda-roupa, cadeira tipo aquela E pequena essas lá, ó. cadeiras aí? Essas não, essas nós compramos, mas eles faziam cadeira tipo aquilo, ó. Janelas. E casas, né? Aquela casa que nós morava lá foi o vovô que construiu. O vovô e o tio João. E ela está lá ainda. Hã? Qual casa? Uma casa que nós tínhamos lá em Rondinha, tá ainda lá. E era com essas madeiras que comprava daqui. Não Então, só de Santa Catarina, sim. do Paraná. Mas ele trabalhava com madeira. O vovô, É, só com madeira. era marceneiro, então. Marceneiro. Então os móveis, as coisas, era tudo ele que fazia. E os guarda-roupa, Antônio, não tinha prateleira, né? Só tinha uma prateleira, não tinha gaveta, daí botava um pau de madeira para pendurar os cabides, né, mãe? Era bem simples os guarda-roupa que eles faziam. Eu me lembro, mãe. Não tinha gaveta, só tinha uma prateleira. E daí eu me lembro daquele pau de madeira e a gente colocava os cabides. Não tinha maleiro, sabe? Maleira Mas eu acho que a importância da mesa é mais pela união mesmo. Que a gente está sempre em volta da mesa. E assim, eu não me lembro de momento triste em volta da mesa. Eu acho que nem quando o vovô morreu, essa mesa não teve tristeza, né, mãe? tá louco. Com tudo que eles comeram em cima dessa mesa. O dia inteiro. Você escutou a Dada contando outro dia? Não. A carne. Ai, você... Não, a Dada que estava contando. Foi aquele dia que ela veio almoçar aqui. Ela contou que ela e a Lúcia e a Carmen passaram 24 horas fazendo comida, de tanto que o pessoal comia. Daí disse que saía uma turma e chegava outra.
Não dava quase nem tempo de eu lavar a louça. E o Renan pequenininho, sabe? Tinha nascido na brezinha. Esse aqui é o objeto. É uma corujinha de madeira. Eu ganhei essa coruja, foi assim, ó. Eu estava morando em São Paulo, né? E aí eu recebi uma mensagem do meu tio, do irmão do meu pai, que eu não conhecia presencialmente, né? Que a família do meu pai é mineira e do Rio de Janeiro, então eu não tive muito contato, assim. E aí eu recebi uma mensagem de um tio meu falando que a minha prima, que tem mais ou menos a minha idade e que é atriz também, estava se mudando para São Paulo. E como eu já estava morando lá, ele queria alguma dica de alguma coisa assim. E ele ia até lá para ver apartamento para ela, e aí queria me encontrar presencialmente, né? Queria me conhecer. E aí eu fui conhecer esse tio e foi muito especial para mim, assim, eu sou uma pessoa muito família, parte da minha mãe é uma família muito afetuosa, assim. E eu sempre tive muita curiosidade sobre a família do meu pai, sempre tive muito carinho por eles, mas nunca tive contato próximo. E aí, quando ele me mandou essa mensagem, fiquei muito feliz e fui encontrar com ele. E aí, durante essa conversa, aliás, conversamos e no final, ele falou que tinha trazido uma lembrancinha para mim. E aí, era essa corujinha aqui de madeira. O meu avô era professor. E aí, isso, sei lá, para mim, foi tão bonito saber disso, porque eu tenho esse carinho pela educação, assim, essa vontade de dar aula, de aprender, de ensinar. E aí parece que saber que o meu avô dava aula me trouxe um lugar nessa memória coletiva que a gente é, né? Nesse corpo ancestral aí que carrega essas outras gerações, assim. Parece que fechou um pedacinho, assim, que eu não sabia de mim que tinha nele. Ele também contou várias histórias da minha família, sobre meu pai também. Então, foi uma conversa que me trouxe coisas muito bonitas sobre a minha vida, sobre a minha história, que eu não conhecia. E aí, no final, ele ainda me deu isso aqui, que, para mim, foi muito, muito minha cara. Eu também já conheci, sim. Eu conheço ele, né? Tipo, ele, durante a minha infância, ele esteve próximo, assim. Mas aí, depois, ele foi morar longe e a gente teve pouco contato, assim. Vi ele mais umas 2 vezes. Mas faz tempo, assim. E eu gosto muito de viajar e resgatar isso, né? Tipo, recriar esses laços aí da família. Esse encontro com esse objeto é um encontro com uma parte de mim que encontra a minha família, sabe? É um elo de essa conversa toda que a gente teve, né? Que o ponto principal foi isso que eu falei, esse lance da arte, da educação e de saber coisas em comum, assim. Não, teve um ano, foi em 2014, eu resolvi viajar para o Rio. Aí eu fui sozinha para o Rio de Janeiro para conhecer a minha família, para ver minha avó, que ela tinha me visto na infância uma vez só. E aí conheci alguns tios e a minha avó. E essa última viagem que eu fiz aí de viajando com a peça de teatro, quando eu parei no Rio, eu também liguei para vários parentes que eu sabia que moravam lá para marcar esse encontro. Daí eu conheci mais outras 2 tias, assim. Aos poucos eu já conheci a minha família. Sempre teve vontade de estar junto e de se conhecer, só que distância, vida, e aí acabou não rolando de se encontrar. Mas fui muito bem recebida, assim, e foi muito legal. Eu sou uma chorona, né? Quando eu conheci as minhas tias, eu só fiquei chorando e tentando falar alguma coisa, mas eu só falo... Costumo não levar muita coisa e não ficar com muita coisa também. Então, eu sou bem desapegada materialmente, né? E a única coisa que eu levo, tipo, a primeira coisa que eu coloco na casa quando chego é a corujinha e tal. Que esses são um dos poucos objetos decorativos que eu tenho. Então, eu não fui planejada, né? Mas assim, não, eles já tinham uma relação e era um casal, ficaram juntos um tempo.
Mas aí se separaram e aí meu pai acabou indo para outra cidade e aí foi perdendo contato, assim. Ele já vinha, enfim, ele era de... Nasceu em Minas, aí morou no Rio, e aí foi para Curitiba, e aí foi para Garuva, daí em Garuva conheceu minha mãe, aí depois ele se mudou e foi, assim, né? Com as questões dele, aprendendo a lidar também com os problemas dele, e aí acabou se afastando. Ele é uma pessoa muito, muito, muito querida, muito sensível também, mas tem alguns impedimentos ali, dificuldade de aproximar, mas a gente tem uma boa relação. Sempre que eu ligo para ele e ele atende, a gente conversa bem. E é isso, e eu vou atrás, porque eu acho que eu entendo as limitações humanas de todo mundo, assim. E daí eu passo por cima de algumas coisas, de algumas expectativas, né, de filha para pai e desses papéis sociais que a gente é colocado, para poder manter esse elo com alguém que é muito importante para mim, né, que é metade de mim, né. Tenho mais 2 irmãos por parte de pai. Um irmão mais velho e o irmão mais novo. Mas eu não tenho contato com eles. Próximo passo é tentar conhecer, assim, né? Ver, sei lá, se rola também interesse deles de me conhecerem. Eu tinha feito uma leitura de registros acásicos. É uma viagem espiritual, assim, que alguém que tem essa capacidade de receber informações que te fala coisas sobre a tua biblioteca pessoal, assim, sobre a tua vida, sobre teu fragmento de alma, essa ideia de que a gente faz parte de um todo que é muito maior do que a gente. E durante essa conversa ela falou para mim que o meu guia espiritual, meu guia animal era uma coruja, marrom e tal. E aí eu fiz um desenho meu com essa coruja. E uma semana depois encontrei meu tio e ele me deu essa coruja, assim. E aí eu tenho um desenho guardado, que eu para mim, na hora, assim, veio essa... Quando eu recebi a coruja, me veio muito esse desenho, daí eu mandei para uma amiga, porque eu fiquei super impressionada. E foi um objeto que eu recebi quando eu estava lá em São Paulo, morando lá, numa dúvida, me sentindo solitária naquela cidade gigante, assim. E aí, quando eu ganhei o objeto, foi essa sensação de, tipo, tem mais gente comigo, assim, tem uma família, tem uma história por trás de mim, né, que me faz, então não tô sozinha. Eu acho que eu daria para alguém que precisasse desse ato de, ó, família existe, não tá pertinho, mas por questões maiores, assim, né? Existe afeto, existe cuidado, tanto que, pô, eu acho muito bonito, né, que ele pensou em levar uma corujinha minha, assim. É um detalhe, é um encantamento que eu acho muito afetuoso e que diz muito sobre ele e sobre o que eu gosto de em mim e ver isso em outra pessoa, né? Essa coisa do carinho, do afeto, do cuidado. Durante essa circulação que eu fiz agora, foi uma tia e um tio me assistirem. No Rio foi na Pavuna. Eu apresentei na comunidade lá da Pavuna e eles foram até lá para me assistir. E no dia dessa apresentação, estava meio chovendo e parece que a escola que tinha agendado não pôde ir. Então, eu apresentei para os meus tios só, assim. Tava a minha tia, meu tio e meus 2 priminhos na plateia. E aí, falei com a Malha, estava super animada, ela topou e a gente apresentou só para eles. Foi bem, bem especial também. Uma coisa que me ficou forte dessa coruja foi a conversa que eu tive, que eu não vou lembrar exatamente. Eu estava tão emocionada que eu acho que quando as coisas vibram assim na mente, a gente conversa de outras formas, né? E eu não lembro exatamente o conteúdo das conversas, mas o que me fica é esse lance de ter descoberto sobre o meu avô, coisas sobre ele, coisas que eu me reconheço nele. Então, para mim, ela tem essa coisa masculina,
Porque da minha avó eu já converso com ela, eu já tenho histórias dela, tenho uma imagem da minha avó, mas do meu tio, por exemplo, não tinha, do meu avô não tinha, e do meu pai também chegaram algumas informações sobre como ele é também, como ele era na infância e tal. Então, me parece que eu acho que eu escreveria alguma coisa, inclusive vocês estão me inspirando muito para eu pensar sobre isso, talvez não tá alguma coisa aí, ó. Eu achei isso muito legal, porque meu tio nunca tinha me visto, mas, sei lá, intuitivamente, não sei o que a gente chama, ele percebeu que aquele objeto seria um presente para mim. E também que mais eu falei? E olha quanta coisa está movendo, né? Eu pensei tanto sobre esse objeto, a gente está conversando sobre ele, e falei que vou contar para o meu tio dessa nossa conversa aí, sobre a corujinha.